Bom, a resposta não é nem quanto se deve tomar de melatonina. A resposta é completamente contrária a isso. O primeiro item aqui é deixar claro para você é que melatonina não trata insônia. Ponto e acabado. Melatonina não trata insônia. Ponto e acabado. Os únicos 2 casos que a melatonina é recomendada para que se seja prescrito são 2 casos muito bem específicos e já consolidados na literatura, que é o transtorno do sono REM e para jet lag. E aí o transtorno do sono REM é uma fase específica do sono, é uma patologia que se tem, um transtorno que se tem, que a gente pode falar em detalhes em outro momento, uma fase do sono ali que há um transtorno, então existe essa categoria dentro da classificação internacional do distúrbio do sono, é uma classificação com ciência internacional, então ali é recomendada a prescrição. E o jet lag. O que é o jet lag? Quando a pessoa vai fazer uma viagem, né, que passa ali por vários fusos horários, então aquilo bagunça bastante ali o ciclo circadiano. Então o horário biológico, o relógio biológico está marcando ali, digamos, 3 horas da tarde, só que por ter perpassado ali vários fusos horários, né, a pessoa já se encontra ali em 10 da noite, às 22 horas. Então há esse choque aí, essa assincronia entre o relógio momentâneo, ali, o relógio local, o relógio social e o relógio biológico. Então, é o fenômeno chamado de jet lag. Então, essa adaptação. A única recomendação dentro da literatura científica que se tem é que o uso da melatonina deve ser prescrita única e exclusivamente para esses 2 casos. Ponto e acabado. Ah, Anderson, mas eu fui no médico e ele me prescreveu melatonina. Tá uma prática indevida. Não existe esse consenso internacional onde a melatonina pode ser prescrita indiscriminadamente. Melatonina não trata insônia. Ponto e acabado. Melatonina é um neurohormônio produzido pela glândula pineal, onde ele é um sinalizador de mudança de ciclo. É uma mudança de ciclo. Ao contrário do que se fala, né? Ah, é o hormônio do sono, é de tal forma. Não, tudo isso existe uma confusão muito grande dessa forma superficial, desse pragmatismo de querer a pílula mágica, como se isso fosse se resolver. E não existe isso. Então a melatonina ela é produzida pela nossa glândula pineal, né? Está localizada na nossa parte cerebral. Ali ao cair da tarde, ali na finalização ali da tarde, por volta das 4h30, 5 horas, 18 horas, aquele mudança de ciclo. E aí a gente vai tomar bem como modelo as aves, né? Quando vai caindo ali o dia, vai chegando a tarde, né? O anoitecer, né? A tardezinha, em algumas regiões do país fala assim, né? No entardecer, na tardezinha. Qual é o fenômeno que a gente observa com as aves? Elas vão se recolhendo. Porque a queda da radiação ali solar, pela mudança da frequência da radiação luminosa, né? Solar, da luz solar, sinaliza, né? Existem receptores ópticos ali na parte dos olhos, né? Que se capta a queda da iluminação. Isso é o gatilho, é o ponto biológico para já iniciar ali uma mudança de ciclo, começar a produzir ali inícios ali de melatonina, sinalizando para o organismo que nas próximas horas haverá uma mudança de ciclo. Que mudança de ciclo é essa? Preparar o organismo para a mudança do ciclo de vigília para a mudança de ciclo do sono. Então, é esse neurohormônio. E por que neurohormônio? Que é produzido por uma glândula pineal que está na nossa parte neural. Ela começa, vai estar na corrente sanguínea, né? Então vai estar percorrendo todo o nosso corpo, sinalizando para o fígado que vai ter uma mudança de ciclagem, sinalizando para a parte cardíaca, sistema cardiovascular, que vai ter uma queda de pressão, vai ter uma diminuição de temperatura. Ou seja, começa a preparar o organismo para mais à frente, algumas horas à frente, entrar nesse ciclo aí, que é essa mudança, essa fase intermediária, até atingir a fase plena ali do primeiro ciclo, né, do N1, e aí vai N2, N3, REM, e toda essa ciclagem que se tem em um outro momento aqui, eu já até comentei aqui como é essa ciclagem. Qual é o nosso ponto de observação aqui? Que nada disso, da forma como se fala, né, não é miligramagem, vai se resolver. Ah, Anderson, mas se você está falando que a produção da melatonina sinaliza para o organismo essa mudança de ciclo, obviamente se eu ingerir ela, né, em cápsula ou em gotas, como seja, eu vou estar sinalizando para o organismo que vai dar essa mudança de ciclo. Então logo faz sentido eu tomar melatonina? Não. Porque toda vez que você está tomando melatonina, ela sendo um neurohormônio, o que em termos práticos você está fazendo é uma reposição hormonal. Quando você não precisa. Por quê?
existe a Classificação Internacional dos Transtornos do Sono, onde relata ali dezenas e dezenas de vários transtornos do sono, mais de 80 transtornos do sono. E se o seu transtorno do sono não for o distúrbio do sono REM, e provavelmente não seja, e se você não tiver passado por essa situação do jet lag, de transpor diversos fusos horários, então o que eu vejo bem claro é, se por um lado existe um baixo conhecimento, né, de alguns profissionais de saúde que atuam na área, e aí quer entender que por uma prescrição inapropriada, ali fora das boas práticas clínicas, vai ser resolvido com a pílula mágica. E também, às vezes as pessoas querem essa solução pragmática, não entendendo a sofisticação que existe, né, nos processos biológicos da produção do sono, acha que tomando uma pílulazinha de melatonina ou algumas gotinhas, né, sublingual, como seja, vai se resolver. Não, você está suprindo, colocando, né, no seu organismo um hormônio do qual você não necessita, fazendo uma reposição indevida de hormônio. Qual é a consequência disso? Aí duas consequências logo drásticas, assim, né? Toda vez que você está ingerindo um hormônio do qual você não precisa, né? O que é que pode acontecer ali? Você corre o risco gravemente de inibir a sua produção endógena. O que é a produção endógena? É a produção do próprio organismo daquele neurohormônio ali. Porque você está fazendo o uso exógeno, ou seja, de fora. Você está ingerindo algo, e aí quando você faz o uso exógeno, ou seja, de fora, você está inibindo, né, aumentando grandemente as chances de inibir a produção endógena, ou seja, a produção do próprio organismo. Qual é o enredo da história? O que a gente aprende com isso? Que a condução para você tratar a sua insônia não vai se dar dessa forma superficial, com pílulas mágicas, nem com soluções miraculosas, né? Existe a terapêutica adequada para cada caso, então é importante se estar ali, né, alicerçado, cercado por profissionais da área de saúde. Sempre lembrando, problema de saúde se trata com um profissional de saúde, ponto e acabado. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, melatonina não trata insônia. O uso dela prescrito na literatura é apenas para dois casos, transtorno do sono REM e o jet lag, que é essa transposição de vários fusos horários. Qualquer outra prática, qualquer outro uso fora disso está fora das boas práticas clínicas científicas catalogadas e registradas na literatura científica. Então, se você passou por alguma consulta que lhe prescreveu melatonina, ok, aí você, mas eu tomei e deu efeito. O efeito placebo é um efeito já catalogado e também científico. Ou seja, se você tomar uma pílula de farinha ou tomar qualquer outra coisa, vai ter ali algum efeito, né? De repente, é um efeito placebo, no qual você está ali dizendo que deu efeito. Aí a pergunta é, deu efeito durante quanto tempo? Quanto tempo isso se manteve? Lembrando que a melatonina ela vai ter também efeitos colaterais, né? Ela vai ter vínculo aí com oxidação, com a ideia de sistema imunológico, ou seja, tem toda uma dinâmica. Então, lembrando bem, deixando claro isso, é um neurohormônio, lembre que você está tomando um hormônio. Então, você está colocando um hormônio no seu organismo, mexendo com sua química endócrina, né, de forma indevida. Então, você está bagunçando ali a sua química endócrina, né, e aí vinculando nessa parte toda, vinculada à ciclagem do sono, de forma indevida. Aí a reflexão, será que esse é o caminho? Anderson, mas eu não sabia disso. Pronto, mas agora você já está sabendo. Então, melatonina não trata insônia. E aí, conforme foi exaustivamente explicado aqui, repetidamente falado, os casos que se aplicam. Então, eu acho que, superficialmente falando, é respondido aí essa dúvida. E sempre importante ficar atento que não existe pílula mágica. Pílula mágica não existe e porção mágica também não existe, né? Ou seja, existe o tratamento adequado para ambos os casos.